estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, aqui nesse texto, irmãos, e especialmente nesse versículo, o apóstolo João, ele se apresenta aqui dizendo que ele era nosso irmão, ou irmão dos irmãos daquela época, né? Vosso irmão e companheiro nas aflições e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Os irmãos são leitores da Bíblia, né? Eu em particular, gosto muito das cartas apostólicas e gosto muito das cartas de João, né? Entre outras razões, João tinha um tratamento muito amistoso com a igreja do Senhor. Ele foi conhecido, ou na época, ele foi conhecido como o apóstolo do amor, né? Ele amava a Deus, amava muito, né? A Bíblia diz que ele amava o Senhor Jesus e gostava de estar perto de Jesus. E não foram poucas vezes que ele reclinou a cabeça dele sobre o peito de Jesus para ouvir todas as palavras proferidas por Jesus. Ele era uma pessoa de profunda intimidade com Deus, né? E no livro dos Salmos, no Salmo 25, o salmista escreve lá, diz assim: o segredo de Deus é para aqueles que são íntimos de Deus. Não é qualquer um que pode descobrir, né, as revelações que Deus tem, porque Ele revela aqueles que têm intimidade com Ele. Nós temos uma passagem na Bíblia que eu sempre gosto de lembrarmos. Foi quando Jesus instituía a Santa Ceia. A Bíblia diz que no momento que ele instituía a Santa Ceia, ele disse assim: um dentre vós vai me trair. E ali estavam os 12 apóstolos. E os irmãos que são leitores, conhecem a história dos apóstolos, sabem que Pedro era o apóstolo mais falante, né? Ele era natural dele ser mais falante. E quando tinha alguma coisa a ser tratada, geralmente Pedro tomava a dianteira dos demais apóstolos. Sempre ele falava. Mas naquela oportunidade ali, quando Jesus instituía a Santa Ceia e disse que um dentre eles era traidor, a Bíblia diz que Pedro fez sinal para João e disse assim: João, pergunta para Jesus quem é o traidor, porque a intimidade de João era muito maior do que a intimidade de Pedro. João gostava de estar perto de Jesus. Já disse que reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus. Estava ali ouvindo as palavras de Jesus. Quando ele perguntou: Senhor, quem é o traidor? A Bíblia diz que Jesus respondeu dizendo: aquele que mete a mão no prato comigo, aquele vai ser o traidor. Mas ai daquele porque o Filho do Homem está sendo traído. Melhor fora para ele que não tivesse nascido, ou então nascido, amarrasse uma pedra de moinho e se jogasse no mar. Então o João, ele era um homem de intimidade com Deus, amava Deus, amava os irmãos, amava a igreja muito. A história conta-nos, quando ele ficou bastante idoso, que ele não tinha mais condições de pregar, colocava ele sentado junto à porta da igreja de Éfeso,
uma das Gedazi, a menor. E quando os irmãos entravam para o culto, ou no término, quando estavam saindo, e passavam por onde ele estava sentado, ele só levantava as mãos e dizia assim: irmãos, amai-vos uns aos outros. Conta a história que ele morreu dizendo isto: irmãos, amai-vos uns aos outros. Porque o amor, irmãos, o amor é o vínculo da perfeição. Ninguém pode dizer, irmãos, que ama a Deus se aborrecer o próximo. E esse amor de Deus, ele é um amor diferente do amor natural, do amor dos homens, que muitas vezes amam por interesse ou de acordo com as circunstâncias. Mas o amor de Deus, irmãos, independe de circunstância, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Deus não é um homem, um ser que tem amor. Deus é amor. Então, se Ele está dentro de nós pelo Espírito Santo, nós temos que exercitar o amor, amar e amar sempre, amar em Cristo e amar até mesmo aquele que lhe despreza, quem sabe aquele que lhe ofende, quem sabe aquele que até lhe caluniou, quem sabe aquele que até lhe perseguiu. Você tem que amar com o amor de Jesus. Isso não quer dizer que você vai andar junto com Ele. Você vai amar, você vai orar, você vai repreender os espíritos que perturbam aquela pessoa, e vai ter um desejo profundo dentro de você de ver aquela pessoa liberta, livre, abençoada e servindo a Deus. Quem sabe sentado ao seu lado, glorificando a Deus, cantando, pregando, orando, vivendo a nova vida em Cristo. Esse é o amor que o Senhor Jesus nos ensinou e que João pôs em prática. Mas ele diz aqui no capítulo 1 do livro de Apocalipse, Apocalipse não, Gênesis, né? Apocalipse capítulo 1, verso 9, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus. Companheiro nas aflições. Não é difícil ter companheiro nas aflições, não é verdade? É muito mais fácil ter companheiro na festa, no momento de alegria, de bonança. Quando você oferece alguma coisa, você faz festa. É fácil conquistar amigos, companheiros nessa hora. Mas companheiro, João diz, companheiro na aflição. Na aflição, em que mais? E no reino de Deus. Falava hoje de manhã aqui numa abençoada escola bíblica dominical, a importância do reino. Quando nós somos salvos, nós fomos naquele momento arrebatados do reino das trevas, do reino da morte, do reino da miséria, do reino da infelicidade e transportados para o reino da vida, para o reino da paz, para o reino da alegria, para o reino da prosperidade, para o reino da salvação, para o reino do Filho de Deus, o Senhor Jesus. E dentro deste reino, meu amado irmão e irmã, tem que haver
perseverança, porque Jesus disse: no mundo, estamos no reino de Deus, mas estamos no mundo. Disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele disse: quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, quando mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim fizeram com os profetas que foram antes de vocês. Então, meu amado irmão, minha irmã, igreja do Senhor, João, apóstolo João, se eu sou vosso companheiro na aflição, no reino e que mais, irmão? Na aflição, no reino e na paciência, ou perseverança, na paciência de Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz assim: sede pacientes até quando? Até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque é muito fácil, irmãos, perder a paciência. Acontece muitas coisas nesta vida. Acontece muitas coisas durante o dia. E é muito fácil perder a paciência. Mas a Bíblia Sagrada, palavra de Deus, aqui escrita por João, mas a palavra do Senhor, João disse: eu sou vosso companheiro nas aflições, sou vosso companheiro no reino de Jesus, não fora do reino, no reino de Jesus, e na paciência ou na perseverança, na paciência do Senhor Jesus Cristo. Amados, esse é um bom companheiro. E eu perguntaria: quem são seus companheiros? Geralmente, irmão, o salvo procura outro salvo para conversar. Uma pessoa que esteja mais ou menos na mesma posição espiritual que ele está. O problemático, o sapecado, o não convertido, irmãos, ele procura uma pessoa tal qual igual a ele. Você pode ver, ele se ajunta, às vezes até um grupinho, se ajuntam para falar. Fala mal contra os irmãos, fala mal contra a obra de Deus, fala mal contra o pastor, contra os pastores, contra os cooperadores, contra aqueles que servem a Deus, porque o companheiro deles é aquele. Eu lembro, há alguns anos atrás, conversando com um pastor a respeito de um trabalho de uma missão que estava sendo realizada e que precisava de pessoas ali. Ele foi e disse assim: ele disse, eu vou ficar com aquele grupo lá, porque é com aquela gente que eu me identifico. E eu perguntaria a você, com quem que você se identifica? Com aqueles que são espiritual ou com aqueles que são carnal? Com aqueles que são companheiro nas aflições, no reino e na paciência do Senhor Jesus, ou aqueles que são companheiros para falar mal? Porque tem gente, irmão, que não tem respeito por ninguém, que fala mal de qualquer um em qualquer lugar. Eu estava cortando o cabelo esses tempos atrás, irmão, um salão aí num bairro, e o camarada é de uma igreja, e ele se atracou a falar contra a igreja dele, contra o pastor dele. Estava um salão cheio de gente ali, gente que era crente, gente que não era crente. Falei, você desculpa,
Você não pode fazer assim. Você está aqui rodeado de pessoas que não conhecem o Evangelho. Desculpa, estou na sua casa, mas tenho que lhe falar. Irmãos, quando a pessoa está com o coração cheio, ele fala daquilo que está no coração. E eu pergunto ao senhor, à senhora, seu coração está cheio do quê? Se está cheio da palavra de Deus, irmão, ele sabe ser companheiro nas aflições. Eu sou de Jesus e alguém está passando por uma aflição, eu passo junto, eu oro, eu clamo a Deus. Eu estava ouvindo uma irmã me contar hoje, ela disse assim, eu fui visitar aquele lar, um lar que eu conheço, e lá estava muito triste, porque houve 2 mortes na família lá. Estava muito triste. Ela disse assim, pastor, eu acabei chorando com a família. Acabei chorando com eles. E eu disse, irmã, a Bíblia diz, chorai com os que choram. E ela disse assim, eu vi que a família ficou tocada, muito tocada, quando me viram chorando, porque eu não sou parente de nada deles. Conheci ele há pouco tempo, eles há pouco tempo. Mas quando você é verdadeiro companheiro, tem o verdadeiro amor de Deus dentro do coração, é diferente, você sente a dor do outro. Quando não, você até quer pisar em cima do outro quando o outro está com dor, você quer pisar para doer mais ainda. Você nota quando estão os jogadores em campo, né? Aqueles que são adversários, ele procura pisar em cima do pé do outro, dar uma rasteira no outro, derrubar o outro. Mas, amados, quando se trata do povo de Deus, da igreja de Deus, tem que se cumprir o que está escrito aqui. Verso 9, eu, João, também vosso irmão, para ser companheiro tem que ser irmão mesmo, vosso irmão e companheiro, na aflição, no reino e na paciência de Cristo. Eu disse aqui, sede paciente, a Bíblia diz assim, sede paciente, até a volta de Jesus. Tem gente, irmão, que não tem paciência para nada. Mas como é que pode? Pode. É só não estar bem convertido. Agora, se converteu ao Senhor, ele aprende a ser paciente, deixa tudo no tempo de Deus. Porque eu digo assim, uma coisa é falar, outra coisa é pôr em prática aquilo que fala ou aquilo que lê, aquilo que aprende. Se a pessoa aprendeu de Jesus, é paciente, deixa que vai chegar a tua hora, a tua oportunidade de chegar. Não fique correndo atrás. Não fique correndo atrás. Desesperado, procura. Vou procurar, vou correr atrás. Vou ver, agora é a minha vez, agora é a oportunidade. Fica bravo, agora é a oportunidade, agora é pegar ou largar. Não quero que ninguém se meta. Sabe por quê, irmãos? Porque não aprendeu a paciência de Jesus. Não aprendeu a paciência de Jesus. Se ele aprendeu a paciência de Jesus, na Bíblia está escrito assim, irmãos. Para todo propósito de Deus, há um tempo determinado. Deus tem propósito, olha para mim aqui, irmão. Deus tem propósito na tua vida. Deus tem propósito para com a sua vida. Deus tem propósito com você. Mas tudo no tempo de Deus. Você não pode avançar o sinal, porque senão você vai bater com a cara na parede. Você tem que esperar o tempo de Deus. Salmista, irmão, sábio. Falamos bastante de manhã. Salmista sábio, ungido por Deus. Salmo 40, ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me tirou de um charco de lama, de um lamaçal.
e colocou meus pés sobre uma rocha, e ali ele firmou meus passos, e ele colocou na minha boca um novo cântico, um hino de louvor, o que muitos verão, ouvirão, temerão e confiarão no Senhor. Então, amados, tem que ser de Deus, não ser crente oportunista, tem que ser de Deus. Eu espero no Senhor, porque eu sei que Deus tem melhor para mim. A Bíblia diz, irmão, em Romanos capítulo 5, a Bíblia diz: a esperança não deixa ninguém confundido. Você já viu alguém esperar em Deus que é confundido? Você já ouviu falar? Quem é que já ouviu? Tem alguém entre os irmãos aí que já ouviu? Pode levantar a mão. Pastor, eu já ouvi que alguém ficou esperando em Deus e ficou confundido. Você já ouviu isso? Nunca ouviu e nunca vai ouvir. E se alguém te contou, foi um mentiroso que te falou, não foi de Deus. Porque a Bíblia diz: a esperança não traz confusão. Deus ensina você a esperar. Você aprende com Ele. Você cultiva isso dentro de você. E não anda à procura, correndo de um lado para o outro. Porque eu quero assim, porque eu quero assado, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado, porque eu terminei, porque eu tenho direito, porque eu tenho... Tem direito nenhum. Qual é o direito que nós temos? Qual é que nós temos? Se Deus não nos der oportunidade, nem de caminhar não temos, se Deus não der oportunidade, nem de enxergar. Tudo provém de Deus. O Senhor Jesus disse assim: sem mim, nada podeis fazer. Nada, mais nada. Você o que é nada? É nada. Então, aprendamos em tudo e em todo tempo sermos dependentes de Deus e saber esperar em Deus. Volto ao texto, repito a leitura do verso 9. E eu, João, também vosso irmão, companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava onde, irmão? O que diz o texto aí, no verso 9 ainda? Estava na ilha chamada Patmos. Por quê? Exilado, preso para morrer, jogado solitário lá. Por quê? Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Irmãos, é muito importante quando a pessoa é convertida, ele aprende que ele é convertido, salvo. Ele é chamado, alistado por Deus para a guerra, para a batalha. Eu anotei aqui, mas não vou ler porque o tempo não dá, e porque vocês todos são conhecedores. Filipenses, Paulo disse assim: porque nós recebemos a graça, não só de crer, mas de padecer pelo nome de Jesus. Paulo disse que era uma graça, que era um favor. Recebemos a graça, não só de crer, mas de padecer pelo nome de Jesus Cristo. João, apóstolo do amor, amava Deus, eu fiz questão, fala no início, amava a igreja, amava os irmãos, amava o povo, companheiro nas aflições, no reino, na paciência. Mas ele disse: achei-me na ilha de Patmos, lá preso, isolado, lá do outro lado do mar Egeu, rodeado pelas águas, pequena ilha, rodeado pelas águas, em cima o céu somente, condenado à morte ali. Se eu achei-me na ilha de Patmos, por causa de quê, irmãos? Por causa de quê? Por causa da palavra. E que mais?
e do testemunho que dei de Jesus. Tem gente, irmão, que não quer sofrer por amor de Cristo, só quer as benécias. Eu não aguento mais, só sofro. Ué, se não aguenta, desiste. Se você é de Jesus, você diz assim: eu estou na guerra e vou guerrear. Eu estou na batalha e vou batalhar. Eu lembro de um hino que iniciou mais, que nem lembro quem cantava alguns anos atrás. Dizia assim, o estribilho dizia: estamos em campo de batalha, estamos em campo de batalha. Irmãos, estamos em guerra, estamos em campo de batalha. Se você não quer lutar, se queixa da luta, é porque você não está preparado para a guerra. Você só quer as benécias. Mesmo que criança, só pede, só quer, só venha. Agora, se você experimentou em Cristo Jesus a salvação, você diz como disse o apóstolo João, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Olhe para mim aqui, irmãos. Como é que você imagina João, apóstolo João, na ilha de Patmos? Você imagina ele? Triste, mão no rosto, sim? Suspirando. Queixando, Senhor Deus, que é isso? Amei tanto a Ti. Amei a Tua obra. Me doei pelo Teu reino. Preguei com toda a lealdade a Tua palavra. Testemunhei com toda a fidelidade o Teu testemunho. E agora Tu me deixa aqui? Ou você imagina lá na ilha de Patmos, glorificando o Senhor. Tudo contribui para o bem dos que agradam a Deus. Senhor, eu tenho te agradado, tenho procurado te agradar. Então a situação aqui vai ser para o bem, vai ser para a tua glória, vai ser para a vitória, não vai ser para a derrota. Como é que você imagina, João? Um vencedor, triunfante, corajoso. É assim que eu vejo. E tenho certeza que é assim que ele viveu lá. Por quê? Porque olha o verso 10 aí. Olha o verso 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz, como voz de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas da Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas, e tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Quando vi, caí a seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não tema, eu sou o primeiro e o último, que fui morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho na minha mão a chave da morte e do inferno. Olha que maravilha, irmãos.
ele está exilado, ele está sozinho, ele está ali para morrer, mas ele está ali glorificando a Deus, ele está ali em comunhão com Deus. Não seria arrebatado alguém que tem uma comunhão cortada, sua comunhão estava intacta com Deus, e o Senhor o arrebata, tira ele para fora do corpo, arrebata ele em espírito, e ele não vê mais a ilha de Pátimo, ele não vê mais o mar Egeu, ele não vê mais coisa alguma que lhe causava perigo naquela ilha. Ele vê ali 7 catiçais de ouro, com 7 lâmpadas, todas acesas que brilhavam, azeite que se derramava. Ele viu que Jesus estava ali passeando no meio daqueles catiçais, no meio daquelas lâmpadas, e ele viu que na destra, na direita do braço de Jesus, tinha 7 estrelas que brilhava mais do que as lâmpadas que estavam nos catiçais, e aquilo se tornou numa grande festa para ele. E carabachori candamai, alicande historiamahandi, aleluia. Amados, é glorioso pertencer a Jesus, é glorioso um hino da harpa, que diz os mais belos hinos e poesia se ouviram em tribulação, e as mais profundas melodias, as revelações, foram ouvidas em densas escuridão. Amados, depois da luta, depois da batalha, se você não arredar o pé, se você não der para trás, se você ficar firme e avançar, depois da luta, você vai ser coroado de vitória, de grandes bênçãos que Deus preparou para ti. Essa luta, essa batalha é para a tua vitória, não é para a tua derrota. Mas tem que lutar como herói, tem que lutar como soldado de guerra. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, na carta a Timóteo, e diz assim: milita comigo, Timóteo, a boa milícia da fé. Ele disse: alguém que milita não se envolve com o negócio dessa vida. Ele disse: luta, olha para frente, Timóteo, vamos vencer. E Timóteo foi o grande vencedor. Meu amado irmão, minha irmã, se você não retroceder, a sua vitória está garantida. A Bíblia diz: nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam, que vão em frente em direção à vitória. Deus te chamou para ser um lutador, para ser paciente, lutar com paciência. Deus te chamou para isso, meu irmão. Não para você ser um afobado, uma afobada, querer resolver as coisas por tua conta. Não, eu faço isso, eu vou ali, eu vou aqui, eu faço porque é assim, porque eu penso. Você não conhece a Cristo, então. Você não teve experiência com Cristo. Você é um religioso fanático, mas se você é salvo, você deixa o Espírito de Deus dirigir a tua vida, e o Espírito Santo vai te conduzir de vitória em vitória, porque o Espírito Santo nunca levará ou deixará ninguém na derrota. O Espírito de Deus, irmão, nunca deixará ninguém no meio do caminho envergonhado. Não. Eu estava pensando, sentado ali, ouvindo os irmãos cantar, eu estava pensando sobre o texto, pensava assim: aquela gente que prendeu o apóstolo João e colocou ele na ilha de Patmos, certamente muitos deles morreu. Não existe nada mais lá. Os bichos já comeram, não existe mais nada. Não tem nada mais dele que vai estar vivo lá. Mas estava João caminhando naquela ilha, guardado pelo Senhor. Já leu o livro de Daniel? Já leu quando colocaram Daniel lá na cova dos leões? E ele passou a noite e talvez se aqueceu no pelo dos leões, e os leões não puderam tocar nele, porque o anjo de Deus desceu com ele.
Você já leu sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram colocados na fornalha acesa 7 vezes mais do que costumavam acender? E eles passeavam no meio do fogo, e o rei olhou e disse: não colocamos 3 homens amarrados no fogo? Sim, é verdade, o rei. Ele disse: eu vejo 4 homens soltos que passeiam no meio do fogo, e a semelhança do quarto é a semelhança do Filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, quando a pessoa é de Deus, ele é vencedor, e ninguém pode fazer mal nenhum para ele. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Confie em Deus, alegre o teu coração em Deus, e declara que você é vencedora. Alguém se levantou contra ti? Se levantou só para cair. Se alguém está dizendo que vai te matar, está preparando a faca para te matar. Se alguém está dizendo que vai botar a boca em você, não sei o que vai fazer. A Bíblia diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo vai ser condenada, porque essa é a herança dos santos. Confie em Deus, meu irmão, minha irmã. Alegre o teu coração no Senhor. Exalta Deus. E saiba que o Senhor, Deus de João, o apóstolo João, é o nosso Deus. No verso 19 e 20, do capítulo 1 de Apocalipse, diz assim: o Senhor falando com João. João não estava enxergando mais a ilha, não estava enxergando os perigos da ilha, nem as águas, nada. Ele estava falando com o Senhor. Ele teve um encontro com Deus. A gente se encontra com Deus no meio das tribulações, irmãos. A Bíblia diz: alegrai, alegrai, regozijai nas próprias tribulações. As tribulações, os encontros são maiores. Verso 19. Verso 19. Escreve as coisas que tem visto e as que hão de ser, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste. Jesus falando com João: o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão, na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos, os pastores das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém? Quem é de Jesus, irmão, tem revelação de Deus, sabe das coisas, né? Eu disse aqui, não sei se foi no ano passado, semana passada, tem gente que acha que engana, mas quem pensa quem pensa que engana é quem é que está enganado. Quem serve a Deus, irmão, revelação de Deus. E João estava ali para morrer, quando era a morte, mas o Senhor arrebata ele e dá visões. Ele vê 7 castiçais de ouro, 7 lâmpadas acesas, óleo abundante, sustentando as lâmpadas acesas. Ele vê Jesus passeando no meio, ele vê a beleza, a glória de Jesus, não aquele Jesus que Isaías viu, desfigurado, como raiz de uma terra seca, não te aparecer em formosura, olhando para ele, nenhuma beleza vimos para que agradássemos. Não, João viu Jesus, irmão, diferente. Ele lá na ilha de Pátimo, ele enxergou diferente. Ele disse assim, quando ele viu o Senhor, ele diz de maneira muito clara, e é muito glorioso lembrar disso aqui, irmãos, no versículo 13 em diante, capítulo 1 de Apocalipse, verso 13 em diante, diz assim: no meio, 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Como é que ele estava? Vestido até os pés, comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, brancos como a neve, e os olhos dele como chama de fogo,
e os pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando brilha com todo o seu resplendor. Amados, ele viu Jesus glorificado. Jesus glorificado, passeando naquela ilha, no meio dos castiçais, que era no meio da igreja. Os 7 castiçais eram 7 igrejas. E na destra, na mão direita, no ombro, como divisa do militar, 7 estrelas. E ele disse: as 7 castiçais são as 7 igrejas. Os 7 estrelas são os anjos pastores das 7 igrejas. João não enxergava mais dificuldade. Ele enxergava ali a glória de Deus, porque Deus era com ele. Encerrando, amados. Vamos no capítulo 21. Encerrando, vamos no capítulo 21. Dá uma passada rápida em cima de cada versículo aqui. Só para você entender. Ele diz assim: olha como é maravilhoso, irmão, quando você é de Deus. E eu pergunto: o que você tem visto? O que você tem visto? O que você viu a semana que passou? O mês que está quase terminando? Os meses, 7 meses, 8 meses que caem para trás? O que você tem visto? O que você tem enxergado? Olha o que João viu, irmão, lá na ilha. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Ele está dizendo: a terra do meu sofrimento, das perseguições, não existe mais. Eu enxergo outra terra. Ele estava vivo, ele estava arrebatado em espírito. Se o céu azul que eu contemplava não enxergo mais, eu vejo um novo céu onde vou habitar. O mar que me rodeia, porque ele estava exilado na ilha, as águas que me rodeiam, o mar que me rodeia, o mar tão grande, todo mundo sabe que do mundo todo 1/3 parte terra, o resto é água. Se o mar não existe mais, porque eu vejo um novo céu e uma nova terra, e o mar não existe mais. E em outra parte da escritura diz: eu vejo um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça de Deus. Lá, para lá, mas para lá, é para lá que nós iremos um dia. Muitos irmãos nossos já foram, já estão lá, e é para lá que nós iremos um dia. Mas o que tu tem visto? Tu tem visto só problema? Tem visto você está exilado? Tem visto só problema? O que você enxerga? Só problema? Cada dia você está com a cara fechada, emburrado, satisfeita, sempre descontente, porque você só enxerga problema. Abre os teus olhos, meu irmão, minha irmã, para que tu veja. Aqui no livro de Apocalipse está escrito: o Senhor Jesus disse: compra de mim colírio para os teus olhos. Deus quer tirar essa noite colírio, para que tu veja. Ele disse: compra ouro de mim, para te enriquecer, eu quero te dar riqueza. Compra vestes para te vestir, para que não apareça vergonha na tua nudez. Deus quer te revestir essa noite. Porque a pessoa pensa que está, mas não está. Uma das ilhas da Ásia, o João escreveu, ela dizia assim: rica eu estou e não tenho falta de nada. Rica estou e não tenho falta de nada. O Senhor deu um recado para ela, disse assim: tu nem sabe quem tu é. O Senhor Jesus disse assim: tu nem sabe quem tu é.
tu é pobre, tu é cega, tu é miserável, tu está nua. Compra de mim colírio para te enxergar, ouro para te enriquecer, veste para te vestir, para que não apareça a vergonha da tua nudez. Amado irmão, minha irmã, é noite de acerto com Deus. De acerto com Deus. Diga para Deus: eu quero ser companheiro daqueles que servem a Deus com fidelidade. Diga aí em oração. Feche teu olho por um segundo e diga: eu quero ser companheiro daquele que sofre pela tua obra, trabalha pelo teu reino. Não seja companheiro dos faladores, dos mentirosos, dos maus elementos. Seja companheiro desses. Seja companheiro daqueles que sofrem por amor à obra de Deus. Sirva a Deus e diga: Senhor, eu quero trabalhar, eu quero te servir, eu quero, Senhor, dar aqui minha vida, meu sangue pela tua obra, mas eu quero ver o crescimento da tua obra, quero ver, Senhor, as vidas sendo salvas, eu quero ver os enfermos sendo curados, os pecadores sendo libertos, eu quero ver os desviados sendo reconciliados, eu quero ver o teu nome sendo glorificado, eu quero me unir àqueles que lutam. Eu, João, companheiro na tribulação, no reino, na perseverança. Então ele podia ver essas coisas todas. Viu um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. Versículo 2, agora eu encerro aqui, irmãos. Versículo 2, 21 de Apocalipse, verso 2. Olha que lindo. E eu, João, vi o quê? Vi a cidade santa, ou a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, ataviada, adornada, como a esposa, a noiva adornada para o seu marido. Ele disse: eu, João, estou enxergando. Olha o que ele enxergava, irmãos. O que tu enxerga, irmão? Está na ilha, solitário, ilha terrível, perigosíssima. Ele disse: eu vi a santa cidade, eu vi a nova Jerusalém descendo, eu vi a igreja, eu vi a igreja. Está vendo o dia, irmãos, do juízo de Deus? Primeiro o arrebatamento, que ele já vai com o Senhor, depois ela desce lá em Jerusalém. Eu vi a nova Jerusalém, a santa cidade, descendo, mas agora está adornada, está ataviada, embelezada, como uma noiva, bem vestida, com seu vestido longo de noiva, seus adereços de noiva. Eu vi a igreja adornada, vinda como uma noiva que vai se encontrar com seu Senhor. Olha que lindo, que glorioso. Quando a pessoa é de Deus, tem gente, irmão, que só enxerga problema, não é verdade? É verdade? Só enxerga problemas e defeitos nos outros. Defeito para mim em tudo. Sabe por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque eles não olham para eles. Eles não olham para eles. Eles olham para os outros. Quando a pessoa olha para si, você quer aprender isso bem? Isaías capítulo 6. O profeta Isaías diz assim: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e suas vestes, as mangas dos seus vestidos, enchiam o templo. E eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E ele disse: vem um anjo, um serafim, vem voando,
e pegou uma brasa no braseiro de Deus e passou nos meus lábios e disse: estás purificado do teu pecado. E aí eu ouvi, disse ele, uma voz que dizia: quem eu enviarei e quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E tornou-se o grande profeta Isaías. Olha que lindo, que glorioso. Quando a pessoa coloca a vida no altar de Deus. João, ele viu toda essa glória, irmãos. Eu quero repetir para encerrar. Porque ele era companheiro. Primeiro irmão salvo, irmão em Cristo, unido pelo amor. Companheiro na tribulação, no reino de perseverança. Ele diz: eu vi a Nova Jerusalém, e Deus descer adornada, como a esposa ataviada para o marido. E ouvi uma grande voz, verso 3, que dizia: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles, os homens, Deus habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Esta palavra é fiel e verdadeira. Escreve aí na tábua do teu coração e faz um propósito com Deus. Eu quero ser companheiro. Irmão, eu quero ser irmão vosso. E companheiro nas tribulações, no reino e na perseverança. Não fica te queixando de lutas, de problemas, porque você é chamado para lutar. Você é chamado para lutar. O Senhor mudou a tua vida. O Senhor transformou a tua vida para ser um lutador, uma lutadora. E você, mas eu luto tanto, pastor. Jesus disse lá em Hebreus, ele disse: aqui não é o vosso descanso. Aqui não é o vosso descanso. Mas a mesma palavra diz: mas resta um repouso para o povo de Deus, e serei testemunha. Tem um lugar de descanso preparado. Mas enquanto estamos aqui, nós temos que lutar. Não baixa a guarda. Não baixa a guarda. Não baixa as armas. E não tenha medo de dizer a verdade. Porque a verdade é que liberta. Não tenha medo de dizer a verdade, porque a verdade é que liberta. Ser a verdade. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ficamos de pé para orar, amados. Deixa eu orar primeiramente com os internautas, os quais eu saúdo na paz de Cristo. Deixa eu orar com os internautas primeiro. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pelos nossos internautas que nos acompanharam, que ouviram a Tua palavra. Abençoa este lar, esta família. Pai, da Tua bênção e a Tua paz nesta casa. Dá revelações do Teu Espírito Santo. Dá profundidade na Tua palavra. Dá vitória nesta luta que eles passaram, ou que estão passando, Senhor.
porque não será para destruição, mas para uma grande vitória. Depois dessa batalha, que logo vai acabar, virá a grande recompensa do Senhor. O Senhor diz: ser fiel, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel, permaneça fiel, que a coroa está garantida. Pai, nós oramos e nós abençoamos. Nós declaramos no teu nome a grande vitória, o avanço da tua glória. Eu vejo as muralhas caírem. Eu vejo o Senhor levantar socorro, o mal sendo queimado, as arquiteturas malignas caindo e se levantando uma grande construção, uma grande obra diante de ti. Da parte do Senhor, toma posse, em nome de Jesus. Sim, em nome de Jesus, para a glória do Pai, agora e para sempre. Amém e amém. E glória a Deus. Amém. Deixa eu orar com a igreja. Tem alguém aqui que quer a minha oração?